A graça e a paz, amados. Nós estamos hoje seguindo uma linha de estudos no Evangelho de João. João escreveu basicamente para que todos soubessem que Jesus é Deus. Essa era a preocupação de João. João, capítulo 20, verso 31, ele deixa bem claro. Esse evangelho foi escrito para que saibam que o Cristo é o Filho de Deus. E então ele é o que menciona, eu sou, Jesus dizendo, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. E nós vamos fazer rápidos estudos sobre os eu sou de Jesus. Isso lembra, veja bem, para aqueles que estavam ouvindo, lembra Êxodo 3, quando o próprio Deus se apresenta a Moisés e diz, eu sou. Diga ao povo de Israel que o meu nome é eu sou. Então Jesus fala, eu sou o pão da vida, eu sou. Vamos hoje então ver o pão da vida. João capítulo 6, verso 22. Mas antes de tudo, vamos pedir ao Senhor, o Espírito Santo, que nos abençoe. Ele vai nos revelar coisas novas, ele vai falar ao nosso coração coisas que a gente nem está pensando agora, mas ele vai trazer à tona do seu Espírito para nós, amém? Então, ore a Deus, peça que o Espírito Santo use esse momento para falar ao seu coração. E vamos começar então João capítulo 6, verso 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco, que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. O contexto dessa palavra que Jesus vai logo dizer, eu sou o pão da vida, o contexto é que ele havia multiplicado 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de 5.000 homens, mulheres e crianças. E tinham todos comido muito, ao ponto de sobrarem 12 cestos cheios ao final. E eles ficaram maravilhados e queriam fazer de Jesus o seu rei, para ter suprimento de pão. Basicamente era isso. Era essa a motivação. Mas quando eles viram que Jesus já não estava mais ali, eles vão atrás de Jesus, atravessam o lago de Tiberíades, que é o mar da Galileia, e encontram Jesus em Cafarnaum. Quando eles vão, eles falam com Jesus na sinagoga. Interessante que eles entram na sinagoga e Jesus deixa bem claro para eles o seguinte, em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais. Eu estou a partir do verso 26. Não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Jesus matou a charada, descobriu, ele discerniu que eles estavam buscando coisas materiais, estavam com ambições pessoais, não buscando realmente Jesus. Não estavam procurando Jesus. E ali, então, Jesus deixou bem claro isso. Mas eles, então, ainda perguntam, que faremos para realizar as obras de Deus? É muito cruel você imaginar que os homens foram lá, entraram na sinagoga, falaram com Jesus, olha, nós viemos para saber como é que nós vamos ser melhores espiritualmente. Como vamos fazer? Na verdade, Jesus já tinha discernido tudo, já tinha falado para eles. E ele deixa bem claro que eles deveriam trabalhar não pelo pão que perece, não se esforçar por isso, mas sim pelo que tem vida eterna, vida e vida em abundância, que é Jesus, o pão da vida. E aqui então, no verso 35, Jesus fala, eu sou o pão da vida. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, porque, embora estejam me vendo, vocês não creem, embora estejam me vendo. Jesus está trazendo à tona a realidade para que eles possam cair em si. Muitas vezes você pode até pensar que ele não está dando atenção, mas a nossa religiosidade carnal, vamos dizer assim, de estar querendo só coisas do nosso interesse, não funciona. E Jesus está deixando bem claro isso. Vocês deveriam querer a mim, eu sou o pão da vida. E eles não tinham crido que Jesus realmente era Deus, nessa divindade que eles não conheceram. Então, Jesus chama a atenção que o Pai, que é Deus, estava trazendo as pessoas para ele, para que pudessem receber uma vida eterna. Lá no verso 37, ele fala,
todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ou seja, Jesus está deixando bem claro que eles deveriam procurar Deus nele, porque ele é Deus. Mas, como eles não entendiam, Jesus começa a chamar a atenção para coisas espirituais, falando sobre a ressurreição. No verso 39 ele fala, e a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Está chamando a atenção deles para uma verdade, que eles vão morrer, mas serão ressuscitados, se estiverem aos cuidados de Jesus. No verso 40, o verso seguinte, ele repete, de fato a vontade de meu Pai é que todo aquele que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Repete a ressurreição. Lá no verso 44, Jesus repete a terceira vez, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Falando novamente para eles entenderem a importância de uma vida espiritual. A gente pode entender o amor de Jesus pelos pobres egoístas, né? Como ele ama, ele agora vai tentar trazer para eles a atenção que eles estão só enxergando comida. Então Jesus vai agora falar que ele é o pão da vida, né? No verso 48 ele repete isso. O que disse no verso 35, ele fala, eu sou o pão da vida. Ou seja, se alimentem de mim, né? E ele continua aqui no verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus está chamando a atenção agora aqui para a sua carne. Verso 54, ele fala, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele repete, alimentem-se de mim, que vocês vão ressuscitar no último dia. Verso 57, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai, e também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Havia aqui uma promessa de vida eterna. Se você acha que a paciência de Jesus tem limite, você está enganado. Ele teve o cuidado de trazer a atenção deles para a realidade de que ele era a fonte da bênção. Eles deveriam buscar não o pão que perece, mas Jesus. Agora, vamos ver a motivação aqui, primeiro dos homens, né? Eles estavam interessados apenas numa coisa. Queriam alguém que pudesse trazer o que satisfazia a sua necessidade imediata. Mas a covardia foi buscar Jesus e ficar falando de coisas espirituais para Jesus. É muito cruel quando um crente vai na igreja religiosamente adorar com a intenção de conseguir alguma coisa em troca. Isso ofende o coração de Deus. A gente deveria atentar para o fato de que precisamos adorar Jesus pelo que ele é, não pelo que ele pode nos dar. Naturalmente, ele sabe que você precisa, ele vai te dar tudo o que você precisa. Ele acabara de alimentar uma multidão faminta, com muito pão e peixe, mas ele não vai deixar que falte nada para você, mas você tem que estar atento à realidade de que não pode buscar Jesus para conseguir alguma coisa dele em troca, nesse nível desses homens que estavam sendo de uma carnalidade religiosa que ofende a Deus, né? E qual a diferença que há entre você querer satisfazer as coisas da carne por você mesmo, no mundo, ou na igreja, ou com Jesus, né? 1 João 2, 15 a 17, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como os seus desejos. Passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Em total consonância com aquilo que nós lemos lá. Uma vida eterna, uma vida que vai ressuscitar e vai viver eternamente recebendo as bênçãos de Deus. Então, nós gostaríamos de terminar fazendo essa pergunta. Responda, por favor, nos comentários. Todos os cristãos adoram Jesus como Deus? Ainda existe alguma religiosidade carnal?
difícil. Queria que você pensasse sobre como nos protegermos disso, né? Anote no seu comentário como é que nós podemos nos proteger de nos tornarmos religiosos carnais, porque esses homens eram assim, e serve de lição para nós. E serve de lição para nós com o amor de Jesus com os pecadores, é tremendo. Ele era capaz de ir ao encontro deles e tentar trazer do fundo da sua alma alguma realidade espiritual de verdade, algo realmente que o sustentasse espiritualmente. E é isso que Deus quer. Jesus quer nos alimentar com o pão vivo, que é Ele, aquele pão que nos alimenta o espírito. Que Deus abençoe você rica e poderosamente e você possa comunicar essa palavra de verdade, de amor e de alimento para a alma que as pessoas querem, muito mais do que o alimento carnal. Que você seja fonte de bênção para muitas vidas, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, onde continuaremos vendo os Eu Sou de Jesus.